Ok, pessoal, esse vídeo complementar, antes de seguirmos para o módulo 4.3, é apenas para falarmos um pouco mais sobre itens de catálogo, record producers e order guides, porque eu entendo que é um tema recorrente na nossa rotina como administradores, que é importante termos aí uma boa fixação deles. Então, conforme eu disse, né, uma vez dentro do portal de serviços, o usuário final, o solicitante, ele não vai fazer diferença entre o que é um catálogo de incidente do que é um catálogo de requisição ou do que é um record producers, do que é um item de catálogo, ou do que é um order guide, por exemplo, e não é um conhecimento que ele precisa ter. Porém, nós, enquanto administradores, é muito importante que nós tenhamos a clareza da estrutura e como administrar isso. Então, toda essa estrutura ela vai estar dentro do menu Service Catalog. Então, quando eu busco aqui por Service Catalog, eu vou encontrar essa aplicação. E aí é interessante passarmos um pouco mais de atenção por ela. Então nós temos aqui, por exemplo, o Catalog Builder, que é aquela estrutura que eu apresentei rapidamente na sessão anterior, que seria aquela estrutura que permite aos usuários não administradores também gerenciarem itens de catálogo. Novamente, conforme eu disse, não vai ter um escopo aqui de treinamento do Catalog Builder, mas então só estou entrando aqui para que vocês conheçam a carinha dele, tá? O que mais temos de interessante dentro da aplicação de Service Catalog? Nós vamos ter os catálogos que foram criados, nós podemos criar diversos catálogos distintos e exibi-los no portal ou não. E aqui o menu mais importante para nós vai ser o Catalog Definitions. Então, só lembrando o caminho dele, serve-se Catalog, Catalog Definitions. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o Maintain Items, que é um item que nós já vimos, que foi onde eu fui para mostrar como criar, como criar um item de solicitação, né? Um item do tipo request. Nós temos ainda os Order Guides, com a opção para criar os Order Guides, e temos ainda também os Record Producers, que também utilizamos na aula passada para criar um registro em alguma outra tabela, né? Geralmente na tabela incidente, por exemplo. Então é importante ressaltar, toda vez que eu quero criar um Record Producer, eu vou clicar aqui em Record Producers, toda vez que eu quero criar um Order Guide, eu vou clicar aqui em Order Guides, toda vez que eu quero criar um item de catálogo, eu vou clicar aqui em Maintain Items. Ok? Apenas um comentário, então, como vocês podem ver, nas três tabelas eu tenho a lista aqui dos Record Producers, eu posso clicar em novo aqui e vou gerar um produtor de registro como eu já fiz na aula passada. Os Order Guides também, nós temos aqui duas opções de Order Guides, também ao clicar aqui eu tenho a opção de criar um novo, vou passar um pouquinho mais de detalhe dele já já, vou deixar até aqui afastadinho. E os itens de catálogo do Maintain Items também estarão aqui. Ok, o que é importante verificar nessas tabelas é que essa tabela aqui, SCCat Item, que é a tabela onde nós temos os itens de catálogo, ela agrega todos os itens de catálogo, independente de ser de requisição, de ser um record producer ou de ser um order guide. Então, por exemplo, eu vou tirar esse filtro daqui e se eu agrupar aqui por classe, vocês verão que nessa tabela eu tenho diversas classes, sendo que entre elas as três cobertas pelo nosso treinamento, que é o Catalog Item, usado para criar itens de requisição, o Order Guide, usado para agregar vários itens de requisição em um pedido só, e os Record Producers, usado para criar registros em tabelas que eu aponto qual tabela eu desejo. Nesses exemplos que nós estamos trabalhando, geralmente é a tabela de incidentes. Bom, voltando aqui no Order Guide, vamos aproveitar que tem aqui um deles, olha só, New Hire. Vou localizar esse Order Guide aqui no portal, apenas para que vocês conheçam a carinha dele. Então, New Hire. Então, está aqui. Vou clicar nele. Então, o que vocês vão notar de diferente? Primeiramente, eu vou ter etapas aqui em cima, onde eu vou ter lá, descreva as necessidades, escolha opções e um resumo. Então, aqui não muda muito, aqui eu tenho aquela mesma estrutura da edição, né? Então, o título, o short description, o description, a imagem. Tenho variáveis, né? Então, vou preencher aqui alguma coisa. Ok, esses são os obrigatórios. Vou dar um avançar. Eu estou fazendo uma contratação. Então reparem que a segunda etapa, né, vamos voltar até com mais atenção aqui. A primeira etapa, eu estou preenchendo variáveis que pertencem ao Order Guide. Quer ver? Vamos abrir ele aqui para que vocês tenham uma noção dessa diferenciação. Deixa eu deixar aqui na tela dividida. Assim e assim, pronto. Então, New Hire, essa estrutura aqui nós já passamos ontem, né? Então ele fica na categoria Can We Help You, no Service Catalog, Short Description, tudo mais. Indo aqui abaixo, o que eu vou ter? Eu vou ter as variables, onde eu tenho essas 7 variáveis aqui para serem preenchidas de acordo com as condições que o usuário for respondendo, né?
Então, são exatamente essas mesmas variáveis aqui. Talvez vocês me perguntem, Adriano, mas aqui eu só estou vendo 5, aqui eu estou vendo 7. Isso pode ser por algumas configurações de comportamento do formulário, tá? Mas apenas não vem ao caso. O que eu quero dizer nesse momento é que vocês têm na aba variáveis, variáveis gerais para esse Order Guide. Quando eu clico em Next, que vocês veem aqui Choose Options, eu tenho a opção para solicitar laptop, monitor, nova conta de e-mail, VPN corporativa e configuração da mesa, né, do ambiente de trabalho. Então, cada item desse, isso aqui é um item de catálogo separado, tá? Dentro do Order Guide. Então, se eu, por exemplo, entrar aqui em Rule Base, deixa eu agora voltar para essa tela maior, vejam que aqui no Rule Base eu tenho Standard Laptop, Developer Laptop, Monitor, conta de e-mail, iPhone, tal, 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 VPN, Desk Setup. Então, cada um destes, são os itens de requisição, perdão, que estão sendo referenciados nesse Order Guide. Então, o comportamento que eu estou fazendo aqui nesse Order Guide nesse momento é basicamente, ao invés de entrar no portal e entrar no item de catálogo de laptop, depois no item de catálogo de monitor, depois no item de catálogo de e-mail, eu tenho tudo de uma vez só agrupado no Order Guide. E aqui, inclusive, eu posso falar, não, esse usuário ele não precisa de VPN, então eu posso desmarcar essa opção. Com isso, ele vai submeter apenas esses 4 itens de catálogo aqui. Outra coisa que talvez alguns de vocês tenham percebido, aqui eu tenho mais itens de catálogo também do que aqui. Novamente, existe um comportamento de formulário que nós vamos ver mais para frente, que se chama UI Policy, que são as políticas de usuário, onde dependendo do que a pessoa responde, eu mostro mais ou menos opção. Então, por exemplo, se eu falo que é um diretor, de repente na empresa o diretor tem direito a um iPhone, então ele habilitaria a opção iPhone, por exemplo. Se não é um diretor, nem exibe essa opção. Coisas desse tipo, tá? Mas apenas para manter na camada mais simples, entendo que cada item desse é um item de catálogo, que está sendo referenciado através dessa aba Rule Base, né? Então ela configura aqui para mim. E essas setinhas aqui do lado me permitem expandir e revisar como está sendo o meu preenchimento. Então, nesse caso, tem um notebook Lenovo aqui, tem um preço, posso dizer se eu quero algum software adicional também, preencher algum comentário relevante. E, inclusive, eu poderia submeter esses aqui que estão sem o asterisco, sem nem revisar, porque eu não, vamos dizer que eu não quero incluir nenhuma informação adicional ou não precise. Mas, por exemplo, para a conta de e-mail, tem algum campo obrigatório do formulário de conta de e-mail que eu preciso preencher. Então, eu expando aqui, veja aqui, ó, então o e-mail preferido. Eu vou colocar aqui alguma coisa, adriano.agostinho@empresa.com. Pronto. Vou submeter esse formulário aqui agora, quer dizer, tem um avançar. Aqui ele vai me trazer um resumo do que eu estou pedindo. Então, o laptop, tem um custo nessa implementação específica, o monitor, conta de e-mail, não quero VPN, então está aqui marcado, e do Desk Setup. Ok, Order Now, para o administrador mesmo, e Checkout. Agora, no momento que eu faço esse checkout, esse Order Guide ele vai gerar uma request, que é essa request 10.009, mas vejam que ele gerou 4 linhas aqui de request items, em vez de gerar uma só. Então ele gerou uma linha do desk setup, uma linha do e-mail, uma linha do laptop e uma do monitor. E aqui eu consigo verificar que eu tenho aqui o RITM com final 11, com final 10, final 8 e final 9. Então eu abri eu abri agregados, né, todos juntos ao mesmo tempo, várias requisições que foram agrupadas no Order Guide. Então, esse é o conceito de Order Guide. Eu gosto de mostrá-lo com um pouco mais de detalhe apenas porque não é tão comum que as empresas usem para várias situações, mas é uma ferramenta muito poderosa que nós podemos sugerir o uso para os nossos clientes. Tá? Então, apenas relembrando, o catálogo, sempre nós vamos entrar na aplicação Service Catalog, onde nós vamos poder, por exemplo, gerenciar os catálogos. Para criar itens de catálogo, de requisição, né? Nós vamos no Mantém Items. Para gerar os Order Guides que agregam várias requisições, também aqui vamos em Order Guide e Record Producers para outras tabelas. O que mais eu poderia agregar aqui é que vocês separem que aqui em Catalog Definitions eu também tenho My Catalogs para gerenciar os catálogos existentes e tenho também o My Categories, né, para ver as categorias que eu criei. E da mesma forma, mantém Catalogs e mantém Categories, onde eu posso criar categorias e subcategorias para navegação dentro do Service Now.
Ok? Então esse foi um complemento apenas para que vocês tenham mais clareza dos fundamentos. Novamente, aqui vale a pena explorar, vale a pena vocês com um tempinho entrar aqui no módulo de Maintain Categories, por exemplo, clicar aqui em novo, verificar que vocês vão preencher aqui um nome para essa categoria, vão dizer a qual catálogo ela pertence, o que mais? Vão dizer se ela tem um parent. O que seria o parent, né? É se tem alguma categoria que é mãe dessa. Então, por exemplo, se eu falar que o parent dela é o Services, então lá dentro do portal, primeiro eu entro em Services e depois de Services eu vejo essa categoria Teste, tá? Entre outros recursos. Então a recomendação de novo, não se fixem apenas no conteúdo do treinamento, explorem a plataforma de vocês, pensem em casos e criem no ambiente de vocês. Isso vai ser bem útil lá para frente no desafio que vocês terão no projeto final. E por hora é isso, e agora sim retomamos com o módulo 4, com a sessão 4.3. Obrigado e até já.